Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Esse universo é conhecido como nona arte, quadrinhos pesados. Vamos para mais uma resenha. Meu nome é Will, acompanho o canal. Adquiri esta exemplar em capa dura, bem encadernado, de Deadman ou Desafiador aqui no Brasil. Essa aqui é uma reedição feita por Andréu Helfer e José Luiz Garcia Lopes. Então eu fiz a resenha, vou fazer a resenha para vocês, fiz a leitura. E, à primeira vista, gostei demais desse herói que já apareceu aqui nesta graphic novel do Monstro do Pântano, que eu até já fiz com vocês. Ela apareceu aqui, o Desafiador, este herói original, vamos dizer assim. Aqui ele ajudou o Monstro do Pântano numa ida a um determinado lugar. Aqui ele estava no limbo, vamos dizer assim. Depois até ele encontrou o Vingador Fantasma, encontrou o próprio Espectro. Pois bem, esta história aqui, ela é uma continuação de uma história do Batman, porque o Desafiador, o Deadman, ele é um bom parceiro aí do Batman em questões de vamos dizer, que envolve o mundo oculto, que envolve aí magia, essas coisas assim. Então o Batman pede auxílio a ele, conheceu, até recentemente teve uma animação que ele fez parte da Liga Sombria, né? A Liga da Justiça Sombria. Então, o Deadman essa história aqui acontece exatamente após aquela história do Batman, onde eles acabaram num lugar onde Deadman foi materializado. Este lugar onde Deadman foi materializado, então aqui o roteiro de Andréu Helfer, bem interessante. Aqui a capa, gostei dela por ter essa capa. A única coisa que eu acho que como é uma reedição, ela poderia ter aquela história do Batman que é continuação, assim, é totalmente continuação. Tanto é que começa com o Batman aqui. Eles estão num lugar onde, vamos dizer, é o paraíso da Hannah Kushner, que é a deusa que deu, digamos, os poderes por Deadman. Deadman é um espírito que tem a capacidade de se incorporar em qualquer ser vivo do mundo dos vivos, para o quê? Para poder ajudar e se vingar aí dos malfeitores, principalmente pessoas que foram mortas injustiçadas. Então ele aqui continua a sua caçada pelo Sansei, que ele acredita que foi que matou ele a primeira vez. Ele está com o irmão dele neste paraíso da Hannah Kushner, que é essa deusa. Ela é um aspecto de Deus, né? Assim como o Spectre é um aspecto de Deus no sentido de justiça e punição, a Hannah é no sentido de harmonia. Então a Hannah Kushner, ele sai dali, aqui ele está físico, ele interage com todos, porque Deadman ele não é visto pelas pessoas vivas. Então aqui eles estão nesse paraíso da Hannah Kushner e ele vai lá tomar satisfação com ela. Já entra aqui, já chama ela, Hannah e tudo mais e tal, e conversa com ela. E ela diz que ele tem que continuar a missão dele, porque está vindo o Sansei vai vir até ela e vai modificar toda essa possibilidade que a Hannah tem ali de trazer e fazer a harmonia das pessoas. Então o que Deadman faz? Ele traz essas almas para esse lugar e traz para esse lugar
onde as pessoas ficam lá até elas encontrarem o seu equilíbrio de tudo, né? Então vamos aqui, ó, quando ele sai desse lugar que ele está lá, no paraíso, ele automaticamente ele volta a se desmaterializar, ó, então aí as pessoas que estão com ele já não vê mais ele. Acredito que aqui o Batman também saiu de lá, o irmão dele saiu de lá também. E aí o que acontece? O Deadman, ele passa numa negociação aqui a utilizar o corpo do irmão para, mais uma vez, ele conseguir fazer aquilo que ele mais gosta de fazer, que é o treino lá e fazer a apresentação, que ele era um trapezista. E aí acontece a infelicidade do irmão dele ser assassinado também. E então ele vai atrás desse assassino do irmão dele, e o irmão dele volta lá para Hana e acaba indo, então, para o seu próximo destino, né? Com a própria Hana aqui, eles fazem uma negociação, praticamente o irmão se sacrifica ou segue o destino dele, porque realmente morreu, né? Tá mesmo estando incorporado. O Deadman, ele tenta, que aqui é chamado, o nome dele é Boston, né? Boston, ele tenta ir no lugar do irmão, porque não é justo, mas a Hana aqui consegue convencer o irmão e ele retorna. Então, depois disso, acaba todo um processo aqui de descobrir quem matou o irmão dele, e ele acaba caindo lá num grande devoto da Hana Kushna e acaba descobrindo que o Sensei, ele está sendo possuído por um espírito chamado Jonah. E para quem conhece um pouquinho de DC aí, principalmente esses títulos Vértigo e esses, vamos dizer assim, personagens que andam meio esquecidos, Jonah X, né? Então é bem sugestivo, porque é o mesmo nome, só não tem o X ali atrás. Então, e é um espírito bem antigo que trabalhou para a Hana no final lá para trazer os espíritos. Trabalhou durante 100 anos depois, então foi substituído, ele se revoltou contra a Hana e ele foi substituído pelo Boston, pelo Desafiador. E aí começa um processo onde ele vai atrás do Sensei, e o Sensei desenvolveu aqui uma tecnologia que consegue prender os espíritos, mesmo, e o que é irônico, que mesmo ele sendo um espírito, ele então faz uma tecnologia para prender os espíritos, e no final de tudo tem uma tecnologia para ele se vingar da Hana Kushna por conta dos 100 anos de servidão que ele teve, e ela não quis libertar ele teve que fugir. Então, vou deixar até aqui, e o desfecho final da história fica com vocês. Era mais uma resenha para vocês terem uma ideia do que se encontra. Essas primeiras partes que eu passei aqui é só uma imersão, e o desfecho que vai acontecer eu vou deixar com vocês. Aqui tem as capas, o que eu achei muito bacana, eles trazeram essas capas, e só lamento mesmo essa questão de não ter ali a história do Batman. Podia ter sido colocada a história do Batman, tem sempre essa parte possivelmente a parte de trás da história da série, é uma minissérie, então muito interessante, e ela tem aqui 104 páginas e traz essa minissérie sobre o Deadman. Vou ficando por aqui. Vai a minha dica, é uma ótima leitura para quem está cansado aí do tradicional, dos heróis que já estão tão batidos. Resgatar heróis assim é bem interessante, porque é outra história, outra pegada, outra criatividade aqui dos autores. Te encontro no próxima história. Valeu!